Olá, seja muito bem-vindo. Você confere agora os principais destaques do Brasil e do mundo. As escolas públicas do Brasil perderam cerca de 500 mil alunos em um ano. Por outro lado, a procura por escolas particulares cresceu no período. Os dados foram divulgados no Censo Escolar 2023. Os dados do Censo da Educação Básica 2023 mostraram que houve uma ampliação de 4,7% das matrículas em escolas privadas em comparação com 2022. Nesta primeira etapa, a estatística trouxe informações sobre todas as escolas, professores, gestores e turmas. Ao todo, foram registrados 47 milhões e 300 mil estudantes em todas as etapas educacionais, distribuídos em 178 mil escolas. O Ministério da Educação também divulgou o novo painel estatístico da educação básica, que possibilita filtrar os dados que vão dos níveis municipais ao nacional. Na educação infantil, o Brasil está próximo de atingir a meta de crianças na creche, 900 mil matrículas. O objetivo foi estabelecido no Plano Nacional de Educação, que propõe 50% da população de até 3 anos de idade matriculada em 2024. Para isso, o país precisa atingir 5 milhões de matrículas. Além do censo escolar, a estimativa considerou o último censo demográfico do IBGE. A pesquisa mostrou ainda um aumento nas matrículas da pré-escola, que em 2023 subiu 4,8%. E aqui na cidade de São Paulo, a alta nos casos da Covid-19 preocupam mais que a dengue. Somente neste ano, pelo menos 25 pessoas já morreram pelo coronavírus. Desde o início do ano, a capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19. Segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura, foram registrados 10.369 em fevereiro e 7.044 casos em janeiro. Segundo a plataforma Infotracker da USP-Unifesp, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% no número de casos positivos pelo vírus. O coronavírus também é mais letal, já que a capital tem uma morte confirmada por dengue e 25 óbitos pela Covid-19 somente neste início de ano. A análise com base nos dados da Prefeitura mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens, somadas às novas subvariantes do vírus. As doenças podem ser confundidas, já que alguns sintomas da Covid são similares ao da dengue, como dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia. O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos em algumas cidades. O imunizante contra a dengue também é encontrado na rede particular para pessoas de 4 a 60 anos. Já a vacina contra a Covid continua sendo oferecida pela rede pública para todo cidadão a partir de 6 meses de idade. Uma nova pesquisa científica desenvolveu um teste de sangue que pode prever o risco de ataque cardíaco até 6 meses antes da ocorrência. O estudo é recente, feito pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e identificou biomarcadores sanguíneos específicos que podem servir como indicadores precoces. Com isso, um exame de sangue teria a capacidade de detectar o risco de ataque cardíaco até 6 meses antes da ocorrência. A pesquisa publicada este mês em uma revista especializada analisou amostras de 169 mil voluntários que não tinham histórico conhecido de doença cardiovascular. Os estudiosos ainda trabalham em um modelo que vai permitir que qualquer pessoa consiga oferecer dados para análise de risco, como altura, circunferência da cintura e níveis de colesterol, por exemplo.
A descoberta pode se tornar uma aliada, especialmente na prevenção de casos de doenças cardiovasculares, que são responsáveis por 1/3 das causas de morte no mundo, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a situação não é diferente. Dados do cardiômetro, que é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontam que 58 mil pessoas morreram em 2024 vítimas dessas doenças. E estimativas do Ministério da Saúde indicam para uma média de 400 mil mortes por ano no país. E morreu aos 80 anos de idade um dos pioneiros do automobilismo brasileiro, Wilson Fittipaldi Jr. O piloto de 80 anos engasgou com um pedaço de carne no dia 25 de dezembro. Os familiares não conseguiram tirar o alimento, que causou uma parada cardíaca. Desde então, ele estava no hospital. Nos últimos anos, sua saúde estava um pouco debilitada. Ele foi diagnosticado com Parkinson e passou por procedimentos complicados, incluindo uma cirurgia de implante de eletrodos no cérebro, além de passar por uma operação após um acidente doméstico que ocasionou uma hemorragia cerebral. Wilsinho fez parte da família mais tradicional do automobilismo nacional, os Fittipaldi, e foi o 6º piloto brasileiro a chegar na Fórmula 1, sendo o grande responsável pela popularização do esporte nos anos 60, junto com seu irmão Emerson, que foi bicampeão mundial. E mudando de assunto, nos destaques internacionais, a Flórida aprovou uma lei para proibir o uso das redes sociais para menores de 16 anos de idade. Uma iniciativa polêmica no momento em que os Estados Unidos questionam o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. O projeto ainda precisa da aprovação do governador. A Câmara Baixa aprovou o texto com 108 votos a favor e 7 contrários, pouco depois da aprovação no Senado por 23-14. Se o projeto virar lei, o que precisa da aprovação do governador Ron DeSantis, as redes sociais vão ter que impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que já foram abertas com métodos para verificar a idade dos usuários. A maioria das redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não existem muitas garantias para o cumprimento dessa disposição. Legisladores contrários à iniciativa argumentam que é tarefa dos pais, e não de uma lei, monitorar o uso que os filhos fazem das plataformas. DeSantis alertou em janeiro sobre a viabilidade da lei, advertindo que textos parecidos de outros estados foram bloqueados por tribunais. E na Suécia, depois de muitos anos adotando uma educação 100% digital, o país está redescobrindo a importância dos livros físicos. E agora, os alunos usam pela primeira vez livros impressos na sala de aula. Um dos países mais ricos do mundo adotava desde a década de 1990 uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos e as aulas. Mas os resultados em provas de leitura e conselhos de órgãos de saúde fizeram o governo mudar a postura, demonstrando uma real preocupação com as implicações da ampla digitalização e o impacto da exposição precoce das crianças às telas. Foi notado que os alunos leem mais devagar, possuem um vocabulário menor e também compreendem menos o que leem no formato digital. Já nos livros impressos, alunos percebem a diferença no método de ensino. Há mais explicações do que no laptop, sem contar que a bateria não acaba. Apesar de saberem que o futuro é digital, professores querem ensinar sobre este mundo, orientando as crianças pelo caminho certo. E por hoje é só. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo um ótimo dia para você. Até mais.